Olá, sejam bem-vindos ao canal NutriInsight. Hoje nós falaremos sobre os carboidratos, um nutriente amado por alguns, mas temido por outros. Neste vídeo nós explicaremos quem são os carboidratos, quais são suas funções no organismo e quais são os alimentos mais saudáveis fonte desse nutriente. A partir dessas informações, você entenderá que os carboidratos não são o vilão da nossa alimentação e, ao contrário, são aliados da nossa saúde. Vamos lá? Hoje nós daremos início a uma série de vídeos que abordarão os nutrientes, suas funções no corpo humano e seus alimentos-fonte. O primeiro nutriente que iremos falar são os carboidratos. Mas antes de seguirmos para o tema central desse vídeo, é importante a gente entender o que e quem são os nutrientes. Esse conhecimento servirá de base para que você possa compreender melhor o conteúdo desse vídeo e dos próximos dessa série. Bem, os nutrientes são compostos químicos que o corpo humano necessita para crescer, se desenvolver, ter energia e se manter com saúde. Os diversos tipos de nutrientes são organizados em duas grandes categorias de acordo com a quantidade que necessitamos deles. A primeira categoria é denominada de macronutrientes. Como o próprio nome sugere, os macronutrientes são os nutrientes que devemos consumir em maior quantidade, variando entre dezenas a algumas centenas de gramas por dia. Nesse grupo estão os carboidratos, tema deste vídeo, as proteínas e os lipídios. A segunda categoria corresponde aos micronutrientes, sendo representados pelas vitaminas e minerais. Os micronutrientes recebem esse nome por precisarmos deles apenas em pequenas quantidades, que variam de alguns poucos gramas a até menos do que 1 grama por dia. Dito isso, vamos ao tema deste vídeo, os carboidratos. Inicialmente, cabe esclarecer que o termo carboidratos não se refere a apenas um tipo de composto, mas sim a um grupo de moléculas que compartilham determinadas características químicas em comum. Na alimentação humana existem 3 carboidratos principais: a glicose, a frutose e a galactose. Essas 3 moléculas são conhecidas como monossacarídeos e são as menores unidades de carboidratos. Quando combinados entre si, esses monossacarídeos dão origem a outras moléculas de carboidratos, de tamanho maior. Em outras palavras, a glicose, a frutose e a galactose são como tijolos que juntos podem formar uma mureta, uma parede e até uma casa inteira. Os carboidratos formados por 2 a 10 moléculas de monossacarídeos são chamados de carboidratos simples. Na natureza, eles são encontrados principalmente em alimentos como as frutas e o leite. Já os carboidratos formados por várias moléculas de monossacarídeos são denominados de carboidratos complexos. Na nossa alimentação, o principal representante dos carboidratos complexos é o amido, sendo encontrado em muitos tipos de vegetais, a exemplo dos cereais, como o milho, o trigo e o arroz, das leguminosas, como o feijão, e das raízes e tubérculos, como a batata e a mandioca. Talvez você já deve ter ouvido alguém dizer que comer carboidratos simples não faz bem à saúde e que devemos preferir os alimentos com carboidratos complexos. Mas essa orientação não está correta de acordo com a ciência da nutrição. Na verdade, a ingestão tanto de carboidratos simples quanto de complexos pode fazer parte de uma alimentação saudável. O ponto-chave a se atentar é quais alimentos estão sendo fonte desses carboidratos e o quanto você está comendo.
Os alimentos in natura, fonte de carboidratos, como aqueles que mencionamos ainda há pouco, são excelentes escolhas alimentares, contribuindo para a nossa saúde. Isso porque, além de fornecerem quantidades moderadas de carboidratos, esses alimentos também possuem fibras alimentares, vitaminas, minerais, dentre outros compostos com ação biológica benéfica para o nosso organismo. Assim, quando você come um desses alimentos, você está comendo muito mais do que apenas um carboidrato, quer seja ele simples ou complexo. Entretanto, a indústria alimentícia produz uma enorme variedade de alimentos ultraprocessados, cuja composição envolve a adição de uma quantidade significativa de carboidratos. Biscoitos, pães, massas para bolo, sucos artificiais, refrigerantes, doces, chocolate, iogurte, bebidas lácteas, achocolatados, dentre outros alimentos, todos eles são fontes de carboidratos, em especial na forma de amido e açúcar. O amido, que é um carboidrato complexo, predomina naqueles alimentos que levam na sua composição algum tipo de farinha de cereal, sendo geralmente utilizada farinha de trigo, como em biscoitos, pães e massas para bolo. Já o açúcar é um ingrediente composto exclusivamente por carboidratos simples e é encontrado de forma quase unânime nos alimentos ultraprocessados, em especial naqueles com sabor adocicado. Escolher esses alimentos ultraprocessados como a principal fonte de carboidrato da sua alimentação é algo problemático para a sua saúde. Um dos problemas é que muitos desses alimentos costumam ser pobres nutricionalmente, oferecendo como nutriente apenas o carboidrato na sua forma simples ou complexa. Além disso, em muitos casos, esses alimentos contêm grande quantidade de açúcar e, assim, acabam contribuindo para que nós ingiramos sem perceber mais açúcar do que deveríamos ao longo do dia. Conforme comentamos nos vídeos dos 10 passos para uma alimentação saudável, a ingestão excessiva de açúcar aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e de várias outras doenças crônicas. Outra questão importante é que a ingestão de açúcar condiciona nosso paladar a um sabor doce mais intenso do que o encontrado normalmente nos alimentos in natura, diminuindo a nossa percepção de sabor e de prazer ao comer estes alimentos. Agora que você já sabe quais são os melhores alimentos fontes de carboidratos, vamos entender por que precisamos ingerir esse nutriente todos os dias. Bem, a função mais conhecida dos carboidratos é a energética, ou seja, os carboidratos são um combustível importante para o nosso corpo, podendo fornecer energia de forma rápida. Dessa forma, esse nutriente provê a energia necessária para que tenhamos disposição e realizemos nossas atividades físicas diárias. Inclusive, algumas células do nosso corpo dependem quase que exclusivamente dos carboidratos como fonte de energia. É o caso, por exemplo, das hemácias, que transportam oxigênio pelo sangue, e das células do nosso sistema nervoso central. A importância dos carboidratos como fonte energética pode ser notada ainda pelo fato do nosso corpo armazenar esse nutriente nos músculos e no fígado, sob a forma de uma molécula chamada glicogênio. Assim, sempre que há necessidade, o nosso corpo mobiliza essas reservas. Isso acontece, por exemplo, quando fazemos exercício físico intenso, quando ficamos muitas horas sem comer ou quando simplesmente dormimos. Essa capacidade do corpo de armazenar e mobilizar carboidratos em diferentes situações é crucial para manter as concentrações de glicose em níveis adequados no sangue, o que é avaliado, ao menos parcialmente, em um exame muito conhecido chamado glicemia de jejum.
Além da função energética, os carboidratos ainda são utilizados para a síntese de outras moléculas que desempenham funções específicas no nosso corpo. Por exemplo, a glicose dá origem ao ácido glucurônico, o qual participa de processos para a eliminação de compostos tóxicos do organismo. A glicose também é utilizada para a síntese de determinados componentes que formam o nosso DNA. Devemos chamar a atenção que, nesse vídeo, nós abordamos os alimentos-fonte e as funções dos carboidratos digeríveis pelo ser humano. Existe ainda um grupo de carboidratos que o nosso corpo não consegue digerir, mas nem por isso são menos importantes. Esse tipo de carboidrato não digerível é chamado de fibras alimentares e merece ser abordado em um vídeo exclusivo que em breve será lançado no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, demonstre isso curtindo e compartilhando este vídeo com outras pessoas. Assim, você nos apoia para a criação de novos vídeos. E, para não perder os próximos lançamentos dessa série sobre os nutrientes, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!